Então, uma boa noite a todos. Gostaria de parabenizar inicialmente, né, pela iniciativa da nossa Câmara Técnica de Fisioterapia Esportiva e Traumatologia, por promover mais esse simpósio virtual, né? E hoje, como o doutor Ian citou, é o nosso segundo simpósio virtual da Câmara Técnica de Fisioterapia Esportiva e Traumato. Nosso primeiro momento, nós abordamos sobre a avaliação do paradesporto, das DTMs e da coluna vertebral. E hoje nós vamos abordar mais sobre a avaliação. Tá? Então, para a gente é muito importante a presença de todos. Gostaria de agradecer em nome da nossa presidente, né, a doutora Elinete Braga, pela presença, né, e em meu nome também, como membro da Comissão de Educação do CREFITO 12, também como membro do CREFITO Jovem, como coordenador do CREFITO Jovem. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e agradecer desde já, né, os nossos doutores, Jonathan Siqueira, doutora Renata Freitas e doutor Rafael Torres, pela disponibilidade, né, de estar contribuindo com o seu conselho. Interessante, importante a gente frisar que cada um é de um estado, né, então isso é muito importante. O doutor Jonathan Siqueira é do Amapá, a doutora Renata de Freitas é do Tocantins e o doutor Rafael Torres é do Pará. Então, sempre o CREFITO 12 abrangendo os três estados da circunscrição, e isso é muito importante para a gente poder sempre estar mais perto, né, em contato com todos os acadêmicos e fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais da nossa circunscrição, né, dos três estados. Então, já fica aqui os meus agradecimentos e as minhas boas-vindas para todo mundo, e também as boas-vindas do doutor Ian, né, que é o nosso conselheiro, doutor Rafael, do Tocantins, também é o nosso conselheiro. Obrigado por estarem aqui também habilitando esse evento. Né? O doutor Ian, ele é o líder aí da Câmara Técnica de Fisioterapia Esportiva e Traumática, então eu queria agradecê-lo por essa iniciativa e parabenizar toda a Câmara Técnica, né, por estar promovendo eventos como esse. Tá? Então, esses são meus agradecimentos e as minhas boas-vindas a todos. Obrigado, doutor Maurício, pelas palavras. Faço das minhas as suas também. E digo mais sobre a Câmara Técnica. A gente teve essa missão, né, durante 2024, de promover eventos presenciais e virtuais na nossa circunscrição. Fizemos o primeiro evento, foi um workshop lá em Marabá. Foi um evento teste, né, no qual eu fui o preceptor do workshop. E depois tivemos a ideia de fazer simultaneamente nas quatro cidades, né? Aqui onde eu moro hoje, Tucuruí, Dr. Michel fez em Belém, Dr. Rodrigo fez em Macapá, Dr. Rodrigo Correia, e a doutora Karen Fernandes fez no Tocantins, em Palmas. Então foi um evento bem legal, né? Quem pôde participar. A gente está tentando levar mais atualização para os nossos profissionais e para os nossos acadêmicos de fisioterapia e terapia ocupacional. Mas falando um pouco da Câmara Técnica, a gente também fez um questionário durante o ano para saber o que que os profissionais estavam esperando da Câmara Técnica, que tipo de trabalho que eles estavam aguardando, né, da CTFETO, que é a sigla da Câmara. Então a gente propôs isso em reuniões, discutimos e estamos trazendo, né, nesse tipo de formato. Eu espero que os profissionais e acadêmicos aqui presentes consigam, né, adquirir esse conhecimento e também perpetuar, né, com aqueles colegas que não puderam participar. E a gente também agradece a participação de todos, em nome da doutora Elinete Braga, nossa presidente, tanto os colaboradores aqui da Câmara Técnica, doutor Jonathan, doutora Karen, doutor Michel, doutor Rodrigo Correia, os nossos conselheiros aqui presentes, doutor Rafael, pela Comissão de Educação, doutor Maurício Magalhães, e pela Delegacia do Amapá, doutora Lena Carla Madeira. E aos nossos palestrantes, né, doutora Renata de Freitas, doutor Jonathan Siqueira e o doutor Rafael Torres. Então, eu vou passar a palavra agora para o doutor Jonathan Rocha, que é o nosso membro da Câmara Técnica, para apresentar o nosso primeiro palestrante da noite. Uma boa noite a todos e um bom evento. Excepcional, maravilha. Prazer recebê-los todos aqui. Muito obrigado por essa proposta, elaborada pela Câmara Técnica com muito carinho, em parceria com todos do Prefeito 12. Dou boa noite a todas as autoridades presentes nesse momento. É uma honra recebê-los aqui, a todos os inscritos, para prestigiar esse evento com profissionais tão renomados e qualificados que podem estar contribuindo com um pouco do seu conhecimento. Então, agora,
vamos passar ao nosso primeiro palestrante, Dr. Jonathan Siqueira, ele que é fisioterapeuta, especialista em traumato-ortopedia e acupuntura, atuante em reabilitação ortopédica, pilates e tratamento para dor. Fisioterapeuta responsável pela clínica J Físio Zona Norte e Oeste, fisioterapeuta da atleta paralímpica Ana Brito, da CPB, Centro Paralímpico Brasileiro, fisioterapeuta do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro, CRPB Amapá, fisioterapeuta da equipe Hunt Unifap, atual campeã da Liga Nacional Norte, e treinador do grupo Vôlei Volpilates, entre os cursos e instrutores no Brasil. Dr. Jonathan Siqueira, seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui conosco, sinta-se à vontade, a casa é sua. Boa noite, meus queridos colegas. Uma honra estar aqui com vocês. Todo mundo me ouvindo aí? Que bom. Então, fico aberto a perguntas aí ao final. Tenho certeza que muitos colegas aqui já vi que alguns já trabalham com paradesporto. Eu quero muito dividir um slide com vocês, mas eu estou com uma dificuldade técnica aqui. Mas eu vou até o meio da palestra eu consigo. Mas a nossa paixão pelo paradesporto, né? Iniciou realmente há um tempinho. E antes de se tornar tudo isso mais que uma realização de um sonho, né? Com muitas conquistas positivas, a gente vai só delinear aqui para vocês quem é o Jonathan, né? O Jonathan trabalha aqui em Macapá, natural de Santarém, no Pará, no norte do Brasil. E cheguei aqui no Amapá, nessa terra abençoada. Um sol para cada um, como no norte todo. E a gente tem desfrutado de boas coisas aqui que a fisioterapia tem me mostrado. E fico muito feliz com alguns colegas que vejo aqui que também tenho como referência. E há muito tempo a gente tenta colocar aí as práticas baseadas em evidências dentro do nosso conceito, dentro do atendimento. E é muito bom saber que o Crefito e todos os nossos nobres colegas aí estão empenhados em querer levar o melhor para os nossos pacientes, para os nossos atletas, para os nossos paratletas. E a importância da fisioterapia no esporte paralímpico, no paradesporto, não somente como resultado de grande potencial para o ser humano em si, né? Mas a gente tem que entender que é um atleta, né? Nosso olhar para um atleta é diferenciado. E para um atleta. Deixa eu só. Vocês estão me vendo em duas telas aqui? Sim ou não? Não. Tá bom. Você não está conseguindo compartilhar o seu slide, doutor? A gente. Agora eu acho que eu vou conseguir. Veja lá que eu liberei aqui. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo. Só me ajuda aqui onde é que eu tenho que clicar. O senhor tem que clicar ali embaixo. O seu está em português ou em inglês? Seu Zoom. Em português. Veja se não tem um botão verde com uma seta para cima na base da sua tela. Se eu tá Sim, em. sim. Isso, clique Tem. lá. Aí o senhor escolhe a tela que deseja compartilhar. Agora vai ficar mais perfeito, para você não ficar só me vendo. Resultados são importantes. Dentro do paradesporto, a gente tem tido. Ainda não abriu aqui, doutor. Ainda não abriu aqui. Eu estou tentando abrir o falando aqui. Ah, sim. Ok. A gente ganhar tempo. Desculpa, então. Deixa eu ver aqui. Então, dentro do paradesporto, a gente também tem que ter muito resultado. São atletas acima de tudo. Acima de tudo, tem as suas singularidades, como para-atletas, mas a gente tem que ter resultado. E para que a gente, como já viu em outras palestras aí, a questão da avaliação, não é isso? A gente vai entender agora as singularidades de como
será que tem como prevenir lesões em atletas, né, para atletas? A gente consegue prever muitas coisas, pelo menos tentar auxiliar o nosso atleta para que ele tenha uma melhor performance. E é essa performance que a gente vai buscar. E tem vezes que realmente, como um atleta sem deficiência alguma, como do futebol, não tem como a gente prever um carrinho que o cara vai levar. Mas, assim como nas últimas Olimpíadas, nas últimas Paralimpíadas agora em Paris, a, a, a que é mantenedora do ranking, Rosemary, ela na hora que ela foi lançar o clube, ela deu, deu uma luxação no braço, justamente porque, no caso do para-atleta com, com uma deficiência, ela tem algumas singularidades, como um espasmo muscular, por exemplo, né? E esses detalhes aí que tem que ser colocados à mesa, eu quero mostrar para vocês na, assim que eu conseguir colocar meus slides em dia. Mas eu vou me apresentando logo, que depois eu vou. Então, eu sou o responsável técnico, como o doutor falou, né, daqui da J Física aqui em Macapá. Já atendo aí os para-atletas desde 2018, né, e comecei com uma para-atleta anã, e depois disso fui me aproximando da UANA desde 2019, que hoje é medalhista paralímpica, né, primeira medalhista paralímpica do Amapá, medalha de prata agora em Paris, tive a honra de estar lá. E não como fisioterapeuta do Comitê Paralímpico, mas sim como staff, mas a gente pôde conseguir entender. E quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente tem que entender que é um nicho muito grande no Brasil, né, de acordo com um dos últimos censos, né, nós temos uma média aí de 23,9% da população brasileira ela tem algum tipo de deficiência. E hoje, cada vez mais, se tem, dentro das classificações internacionais de deficiências, dentro para a prática de atividade física do paradesporto, se abriu mais, por exemplo, como baixa visão, né, que antes não era considerado como uma deficiência, e agora o baixa visão, ele é sim considerado uma deficiência e ele pode estar em vários esportes, né, desenvolvendo a sua prática esportiva. E, baseado nisso, né, o Comitê Brasileiro Paralímpico, né, tem crescido ano após ano, né, Paralimpíadas após Paralimpíadas, e vocês percebem que está em ascensão. O Brasil esteve no top 5 esse ano, e assim, é um investimento muito grande que a gente observa em muitos atletas, né, que a gente vê o alto rendimento. E quando a gente observa que nós temos uma população, né, no Brasil de mais ou menos 23% que tem algum tipo de deficiência, logo a gente imagina que temos muitas pessoas a serem cuidadas. E será que elas estão sendo cuidadas como devem? Como devem? Será que elas realmente estão sendo direcionadas como atletas? Porque nós devemos diferenciar duas coisas importantes. Existe o para-atleta, o atleta com deficiência que está competindo um esporte paralímpico, e existe o paradesporto, que é uma pessoa que faz atividade física, mas ela tem deficiência. Assim como nós temos pessoas sem deficiência. Aqui, você pratica uma caminhada, uma academia, faz um crossfit, que é um esporte, e você não é atleta, mas você pratica uma atividade física. E existem aquelas pessoas que se dedicam como atleta, de fato e de direito. E elas precisam realmente de uma conduta diferenciada. E a fisioterapia, ela é uma porta de entrada gigante para que a gente consiga captar muitos para-atletas. Por exemplo, muitas pessoas, uma das últimas agora que a gente captou foi a Joana, inclusive ela teve nesse final de semana aí, no Campeonato Brasileiro, o primeiro Campeonato Brasileiro dela. Ela começou comigo aqui no Pilates e eu conversei com ela. Ela tem uma paralisia cerebral
E eu falei, Joana, você não quer tentar? E ela ficou com medo, com receio. Nunca ninguém tinha falado de esporte para ela. Ela só vivia. E menina muito, muito, muito ousada, muito, tem sua dificuldade, mas conseguia captar. E hoje ela foi segunda ou terceira do ranking, tá atrás simplesmente da Luana, que é a medalhista, que é das Américas aí, que é a recordista das Américas. Então, o Amapá está bem servido, o Brasil está bem servido de ótimas, justamente por ser captado, essas pessoas serem captadas num consultório de fisioterapia, serem captadas dentro de um Pilates, como foi a Joana. Então, o que é importante, frisar, eu quero só saber que vocês estão vendo alguma coisa aí. Ainda não, doutor. Conseguiram? Nada Ainda não, ainda? doutor. Não. Só quer, Aqui está dizendo. só quer mandar para um de nós aqui da Câmara Técnica o slide, que a gente pode compartilhar para o senhor também, se não tiver sendo possível. Se eu quiser mandar no meu PV, doutor, o senhor fica à vontade, tá? Sem problema algum. Tá, deixa eu mandar aqui. Vamos ver como é que está escrito aqui. Para dispor. A gente sai para ficar tudo bonitinho, né? E aí dá ruim. É assim mesmo, doutor. Acontece. Vamos lá. Gente, se eu Doutor, cair da só uma, chamada, porque tá chovendo muito em Tucuruí, tá? tranquilo, só uma observação sobre essa questão da importância, né, da fisioterapia para captar os para-atletas. O CPB está com algum centro de treinamento, eu não sei ao exato assim, quantos que estão autorizados, mas eu sei que já passou de 100 pelo Brasil, e dois são coordenados por fisioterapeutas, que eu sei, o de Minas, que é pela doutora Andresa, que é quem coordena ela, e o de Ribeirão Preto, que é pelo doutor, me fugiu o nome dele, inclusive é classificador também de atletismo, esqueci, Otávio, que ele funciona lá no centro de reabilitação é um centro famoso lá de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto, me esqueci o nome aqui. Então, por quê? Por causa que é isso, né? Aquela questão. 90% das pessoas com deficiência são atendidas por fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, né? São raros os que não são atendidos. Então é importante a gente apresentar o esporte, conhecer, porque tem muitos. Aqui no Brasil, um problema do esporte em geral é esse, que a gente não é testado. Isso tanto olímpico como paralímpico. Um exemplo, eu sempre quando eu vou falar da importância do esporte pro pessoal, eu comento. Eu não sei se eu sou bom em golfe, nunca joguei, né? A gente tem muito assim, talento perdido porque a gente nunca jogou. Tênis, poucas pessoas jogam, né? O esporte, o que a gente joga muito, os homens são futebol, as mulheres são vôlei, né? O restante a gente não é testado. E no paradesporto, na pessoa com deficiência, é da mesma forma. Então, apresentar o esporte para ser testado é isso. Se quiser dar continuidade, ou vai guardar. Não, posso continuar. Eu mandei para o Dr. Jones aí Pode continuar um então, dos doutor. slides. Um dos slides aí, espero que chegue. Eu acho que não é o atualizado, que eu não consegui saber onde é que é o arquivo, mas enfim. O que eu estava falando a respeito dessa captação, para a gente poder saber quem é esse nosso atleta. Se ele já, por exemplo, um atleta sem deficiência, ele às vezes já tem um histórico. Ele sempre jogou futebol, ele sempre fez alguma coisa. O atleta sem deficiência, às vezes, ou com deficiência, às vezes ele já nasceu, por exemplo,
uma deficiência visual, já nasceu sem visão, então temos duas características de um, de um atleta cego, um para-atleta cego. Aquele que nunca enxergou e aquele que perdeu a visão ao decorrer da vida. A gente observa a diferença desses dois, a percepção desses dois. Isso é importantíssimo da gente conseguir compreender para que a... Deixa eu ver se eu consigo. Tá colocando aí a tela, né? Não era esse aí, mas vai ser esse mesmo. Esse é bem antigo, bem antigo. Mas vai ser esse aí mesmo. Pode passar. Esse daí é umas visitas que a gente fez nos Jogos Universitários Brasileiros. A gente vai, colecionando alguns momentos, né? E nada melhor do que estar próximo dessas pessoas, né? De ver, vivenciar qual é a dificuldade delas, né? Então, nós temos aqui uma atleta com baixa estatura, nós temos a Luana aqui no início da sua trajetória, né? E também tem o Harrison aqui, que é atleta de vôlei sentado amputado. E eles, com certeza, cada um tem os seus traumas, né? E os seus traumas aí a gente tem que trabalhar de uma forma multidisciplinar, que é muito importante. Pode passar, né? Não sei se eu consigo passar aqui. Então, né, como eu estava falando, deficiência no esporte paralímpico, esse slide, pessoal, é da educação paralímpica, ela está na, disponível para todos aí, educação paralímpica, né, tá? Eu deixei aí justamente por isso, né, porque ela está acessível a todos, não tem restrição, é só você ir atrás aí, clicar Educação Paralímpica, que você vai buscar aí exatamente esses slides. E o que é importante, está acessível a todos, tá bom? Então, nós, dentro das deficiências no esporte paralímpico, nós temos a física, a intelectual, a visual, e cada uma dessas, né, essa perda ou anormalidade de uma parte de um corpo, de uma estrutura, ou função corporal, ou fisiológica, elas têm as suas singularidades. Às vezes, a gente tem que compreender qual é aquele mecanismo de trauma. Por exemplo, pode passando, por gentileza? Acho que tem lá na frente que eu vou falar de cada um. Isso, pode passando. Esse slide é bem antigo mesmo. Pode passando. Então, as programações aqui do Amapá, que está dizendo aqui, as Paralimpíadas Escolares, recentemente a gente teve mais uma quebra de recorde, isso daí já é bem passado, mas é uma realidade muito grande, né? Dentro da base, olha, a base bem forte aí, exatamente do paradesporto. E isso é uma captação que o esporte, né, o paradesporto em si, ele muda a vida de muitas pessoas, né? Coloca as famílias para enxergar uma nova pessoa, um novo ser totalmente competente, né? Para que todos eles compreendam. Tem essa questão do capacitismo, né? Então, tem muitas pessoas que acabam achando que por ser deficiente não consegue. E isso é uma virada de chave. O esporte começa lá dentro das escolas e a gente consegue detectar dentro das escolas também os seus níveis para nós detectarmos quais são as possíveis, as possíveis lesões que podem ter, às vezes por um comportamento mesmo da pessoa. O pessoal fala muito, né, sobre postura, né? Postura tem muita relação com o comportamento. Mas eu não vou falar sobre isso. Pode passando, por favor. Aqui, ó, para atleta T20, né, que é a classificação deficiente intelectual no JUB 2022. Pode passando. Aqui é a nossa... É um videozinho a gente fazendo uma demonstração de vôlei sentado. E essa, eu sempre falo, todos os alunos, todos os fisioterapeutas, todos aqueles que querem realmente se debruçar sobre isso, tem que correr atrás, tem que... aqui na clínica a gente atende muita gente gratuito, então, temos essa visão social aí. Hoje, além de atender dentro do centro de reabilitação, centro de referência, né, como voluntário,
também atendo como apoiando 7 atletas diretamente, né, atendimento semanal aqui na clínica. Pode passando, não sei se vai dar de ver o vídeo, mas pode passar. Aí, ó. Então, a gente observa que vai passando as regrinhas para a gente durante o. E vocês observam aí, qual é o nível de possibilidade de lesões de um atleta, de um paratleta, né? Que fica no chão. Ah, mas ele não tem tanto impacto. Será que ele não tem tanto impacto como um, uma, um vôlei, né? Pessoas sem deficiência. No vôlei, com pessoas sem deficiência, quais são os níveis maiores de lesões que a gente já conhece? Tornozelo, joelho, ombro, lombar. E esses nossos para-atletas, quais são os níveis maiores? A gente vai perceber que é mais ombro, às vezes impacto direto com o cotovelo na quadra, é, dor lombar, justamente por estar girando no seu próprio eixo ali, então tem que trabalhar o que antes disso? Toda a mobilidade. Então, esse pensamento, é, esse conhecimento que nós devemos ter sobre e sentir como é que ele está, viver na pele dele mesmo, como é que. Eu sempre coloco muito nos meus estagiários, às vezes, aqui na clínica. Eu deixo uma, uma caneleira de 2 quilos durante o atendimento de manhã todinho. Eu falo, "Ó, você não vai poder testar o pé no chão agora, só na muleta, né?" Aí quando chega com 2 horas, o cara o estagiário já está irritado. Irrita mesmo, porque você não pode triscar o pé no chão. Você tem uma outra noção agora de vida. Então, a gente tem que vivenciar muito isso. Eu faço mesmo um apelo para vocês. Vivencie o máximo que vocês conseguirem para para entender melhor os atletas de vocês. Pode ir passando. Aí é de bocha. De bocha uma paralisia cerebral. Então, como a gente já sabe, né, tem a calha e o guia vai estar ali só colocando em cima, né, para o atleta, dependendo do nível, né, do atleta, ele pode mexer com a cabeça, mexer com o braço, não, às vezes não precisa necessariamente da calha, e isso daí já é muita coisa. E nesse dia que a gente estava com o professor Marlon, que é o presidente aqui da Federação de Paratletismo do Amapá, e estava visitando exatamente vendo como é que é essa calha, qual é a diferença dessa calha para a gente trazer aqui para o estado. Isso é importante, essa vivência. Pode ir passando. E aí, será que a gente precisa trabalhar a manipulação, a mobilização de pescoço também, né? Essa outra também é o de baixa estatura, não é nanismo, é baixa estatura, é uma classe mais alta, né? Mas tivemos bastante resultado com ela. E no caso do de baixa estatura, pessoal, eu não vejo nenhuma diferença de um atleta sem deficiência. Tá? Praticamente é uma classe diferenciada, o nanismo, principalmente baixa estatura, é diferenciada. Às vezes o nanismo você tem algumas anomalias, algumas sequelas, algumas coisas relacionadas a um joelho varo, né, que às vezes possibilita de algumas mobilizações, né? Sim, mas no caso de baixa estatura, não. Pode passar. Aqui é a Ana ela começou em 2019 e aí foi aumentando a classe dela, ela está na classe F32 para paralisia cerebral e desde cedo ela conquistou e ela tem uma envergadura muito boa, só que ela tem espasmo nos 4 membros, então ela foi classificada como F32 e F a classificação de campo, né? T é pista e F é campo. Prova de campo, e pista é do atletismo, né? Ou do paratletismo. E no caso da UAN é o F32, e 32 reporta a classe com pessoas com deficiência relacionada a sequelas de paralisia cerebral severa. Pode passar. E aqui, eu acho que é um vídeo esse da lateral. A gente está usando aqui o Pilates como uma ferramenta ali, como é distorcido, né? Mas o Pilates como uma ferramenta ali de melhora de consciência corporal, né? Você percebe que eu uso as molas ali justamente para causar
ficar incomodando mesmo ela para ela entender que não pode só empurrar, mas essa diferença aí de, de várias informações ao mesmo tempo que ela tem que lidar mesmo. Pode passando. Então, convido vocês aí, né? A educação continuada da educação paralímpica no site, né? Educação Paralímpica. E vocês podem ficar à vontade, seguir, tenho certeza que vocês podem alcançar muito. Até mudou a logo já, tá até diferente. Pode, pode passar. Então, pode passando, seu movimento paralímpico não requer muito, por favor, pode passando, né? Olha só. Então, a fisioterapia, quando é que a gente entra em ação, né? Pessoas com deficiência, nós vamos atender dentro da clínica, né? Dentro do como paciente nosso. Pessoas com deficiência, atletas, a diferença, né? Tem que ter diferença. E pessoas com deficiência que elas vão lá para a reabilitação, não necessariamente ela vai ser um atleta, um para-atleta, mas às vezes a gente pode incrementar dentro da nossa terapia o esporte como um fundamento ali de reabilitativo, né? Eu gosto muito do reabilitação, né? Que é a terapia com videogame. Eu acho fantástico, eu uso muito aqui na clínica. A paciente às vezes amputada, às vezes e vai gerar esse nível de competitividade, é legal. E talvez lá na frente, né? Tem que entender que às vezes o paciente ele não está ainda no clima ainda de ser atleta, ainda está se aceitando às vezes uma amputação, tudo mais, tem todos esses efeitos ainda psicológicos que a gente tem que compreender. Temos atletas que já com deficiência que chegam conosco, que ele só faz uma atividade física, ele faz o paradesporto, que são diversas atividades. E nós temos atletas paraolímpicos ou paralímpicos, né? É a mesma coisa, mas são modalidades reconhecidas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro ou até mesmo mundial, né? Os atletas paralímpicos são todos, os atletas em si paralímpicos são aqueles que já participaram de Olimpíadas. E tem pessoas que competem em modalidades paralímpicas, que são modalidades reconhecidas, tá? Por exemplo, para canoagem, para badminton, natação, atletismo, futebol, né? Mas tem umas que ainda não são consideradas como olímpicos. Se eu não me engano, o handebol ainda não é considerado um esporte paralímpico, mas é um esporte é um paradesporto, de alta intensidade, tá? Pode ir passando. É só para a gente determinar aí o que é cada coisa, né? Aí, ó, tem vários cursos, eu sempre divulgo esses cursos aí, pode passar, né? Então, os atletas, né? Diferença, vários tipos de nível de deficiências, várias limitações funcionais, quando a gente pode atuar, pode passar. Então, pessoas, essa aqui, ó, é a doutora Andressa, né? Nosso colega, né? É uma das referências nossas aí também, dentro das próprias que a gente observa dentro do esporte paralímpico, né? Foi uma precursora de muitas coisas que conseguiu desenvolver essa atenção para o esporte paralímpico e nos ajudou a compreender muita coisa. Tem muitos trabalhos, estudos dela que auxiliaram muito. E foi a base próprios slides, né? Daquilo que eu estou falando aqui também. E compartilho, né? Exatamente como também como fisioterapeuta, como fã, né, também é importante. Então, saudar nossos colegas que estão aí à frente desse trabalho magnífico, que nos orienta, nos direciona para galgar coisas maiores também e auxiliar nesse conhecimento. Pode passar. Então, de acordo com esse trabalho, a gente observou aí, ó, a avaliação é importante, né? A avaliação como controle, né, de registro, né? Observar já o próprio
chefe da delegação agora, nesse último congresso, ele falou, né, dos níveis de lesões que foram feitos, ou tiveram nesses últimos Jogos Paralímpicos e sempre está na frente, né? Continuou. São as mialgias, as dores musculares que ficaram em primeiro lugar. E fez uma palestra agora no Congresso Nacional, né? Que foi muito produtivo. A prevenção, né? Entender quais são os fatores intrínsecos por exemplo, tipo de treinamento, tipo de piso, né? Tipo de cadeira de rodas, prótese e órtese que o nosso para-atleta usa para que seja tudo adaptado para ele, né? É tudo de forma individualizada, é igual uma chuteira de um atleta de futebol de alto rendimento. Às vezes vai causar uma bolha no pé dele lá, e é exatamente da mesma forma, não é só chegar e colocar uma prótese. Cada um tem a sua, né? Fatores intrínsecos, né? Desequilíbrios musculares, alterações biomecânicas, características de sequelas, né? Tem algumas pessoas que têm essa questão do déficit de força, espasmos musculares, tem pessoas que têm dor fantasma no membro, né? Então, cada um ali tem esses fatores, né? E a gente tem que trabalhar esse monitoramento para que a gente tenha um aparente controle, né? Quando houver esse aparecimento de lesões e suas possíveis causas. Pode passar. Então, nós temos aí, ó, lesões, né, traumas diretos. Por exemplo, o futebol aqui, nós observamos que é, tem esses traumas diretos justamente porque às vezes não conseguem prever nada. É claro que eles são bem treinados, já sabem cair, já sabem como se comportar mediante a uma queda ou até mesmo um impacto mais forte, mas é algo que praticamente não consegue prever. Eles dão aqueles passos curtos, né? Futebol de 5, mas às vezes acaba gerando uma lesão mais grave, justamente por esse impacto direto. No caso das cadeiras, né? Dos cadeirantes, do basquete. A gente observa também, às vezes tem um impacto diretamente da cadeira com a mão, às vezes o atleta ele cai da cadeira, pode machucar a cabeça, né? Às vezes ele não tem o reflexo de voltar da cadeira. Então, como é que eu consigo trabalhar esse meu cadeirante lá, né? Esse trabalho de tronco tem que estar bem desenvolvido, para a performance dele cada vez tá melhor. A visão ali do para-atleta é performance mesmo. Aqui no caso do impacto direto também com o solo, no caso do salto em distância, esse paciente sequelado aqui, que tem uma deficiência em M-corpo, que pode ter sido por AVC, pode ter sido por paralisia cerebral, e ele, querendo ou não, ele não tem a, a mesma destreza e o equilíbrio, coordenação para conseguir se manter. Às vezes ele acaba caindo de uma forma estranha e pode realmente é, ter algum impacto no rendimento dele posterior. Pode passar. Então, pode passando. Essa é só a questão de lesões esportivas, com dano tecidual, pode passando. Então, depende de muitas coisas, dentro do esporte paralímpico como o esporte olímpico, tem vários fatores. Dentro da lesão do esporte paralímpico, tem umas coisas a mais, que a doutora Andressa fala dentro do trabalho dela, que é esses fatores também da própria deficiência, às vezes, intelectual, né, visual, por não conseguir trabalhar essa carga de treino com mais expertise, né? Temos pacientes, temos atletas com deficiência intelectual também, que aí é diferente, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade para tratar de forma individualizada esse nosso atleta, né? Então nós temos que entender qual é a dor dele no cotidiano, desde como pessoa com deficiência, se ele tem uma dor, alguma dificuldade em si, se ele tem, como é que ele conseguiu chegar nessa modalidade para praticar, que está praticando, né?
Tem pessoas que ainda não se acharam ainda nessa modalidade, querem fazer alguma atividade física, mas não sabem qual fazer. Tem o fator idade, né? A gente tem uma lenda aí do esporte, que é a Beth, né? Mas, claro que ela chegou nesse alto nível aí, não foi à toa, né? Mas às vezes não é a realidade de muitos, né? Mas a lição que ela dá é de realmente de não desistir. É a questão da persistência mesmo, é de olhar para aquilo que você tem que ser feito e só fazer. Pode passar, né? Nós temos aqui, ó, vários tipos de lesões esportivas aqui em relação ao mecanismo, né, de trauma, né? Pode ser traumático, né? Com contato sem contato, como a gente observou, né? Não necessariamente do traumático ele vai ser com contato ou não, às vezes ele é o salto à distância. Um sobrecarga repetitivo, pode ser o arremesso de peso, por exemplo, ou pode ser também pelo tempo, né? Que é de tantas micro lesões, o arremesso de peso, que é que eu estou mais próximo, né? Arremesso de lançamento de disco, lançamento de dardo, às vezes fazendo a mesma coisa o tempo todo. O atleta sempre está com dor no ombro, sempre está com dor no ombro. E aí a gente tem que fazer esse acompanhamento dele para ele compreender o que é dor, do que é lesão, fazer com que ele compreenda. Essa educação do nosso paciente, do nosso para-atleta, para a educação da dor é interessante e importantíssima, porque senão ele vai sempre às vezes ceder, não, desculpa a palavra, não por moleza, e não é isso que acontece, mas porque realmente ele desconhece e às vezes nós como profissionais devemos ser as pessoas mais preparadas para fazer com que ele realmente compreenda o que realmente é dor, o que é lesão, o que é um incômodo, e como ele, de forma mais autônoma, consegue lidar e passar e fazer com que a sua as suas habilidades de hábitos melhores de vida façam que ele melhore cada vez mais até nesse nível de dor. Às vezes ele come mal, às vezes ele não tem um bom descanso, às vezes ele tem dificuldade com muitas coisas em casa, que a gente também tem que ter uma sensibilidade com ele. Pode passando. Eu acho que vai chegar na parte importante para mim que eu quero falar. Pode passar. É, como isso aqui só estão repetindo o que eu estava falando, né? Lesões macrotraumáticas, né? Que ocorre por esforço repetitivo, que acontece naturalmente. Ah, e pode passar. A epidemiologia no esporte, com a doutora Andressa também, pode passar. É, baseado no trabalho dela, né? Observou-se, né? Que as lesões no esporte paralímpico, temos muitas mialgias, dores musculares mesmo, artralgias. E essas são os maiores é, campeões aí, né, de lesões no esporte, né? São as dores articulares, dores musculares, tá bom? Pode passar. Aqui, né, lesões no atletismo, no paraatletismo, de acordo com a nossa professora. Observou-se, né, que a maioria das lesões nós temos na coxa, no joelho, né, e os demais justamente pelo decorrer, né, dos treinos, né? Nem às vezes a própria prova que lesiona, é a questão dos treinos mesmo. Então, o físio ele tem que estar muito próximo do treino. E uma coisa importantíssima para quem quer ir para dentro do paradesporto, né? Além de vivenciar, você tem que praticar atividade física. Não tem como você entender de esporte e você não praticar atividade física, né? Então, é algo que eu sempre puxo a orelha de todo mundo, né? Que a gente às vezes dá palestra, cursos, né? Aqui de Pilates aqui também. Tem gente que quer ser bom no Pilates, mas não pratica, né? Então, não vai ser bom em nada em relação ao Pilates, né? Então, tem que se tirar mesmo tempo. A gente sabe que para dor crônica, para dor persistente, o que a gente sabe que é importante é a atividade física, mas às vezes a gente, como fisioterapeuta, tem que fazer uma autoanálise e falar, nós, a gente tem que tirar um tempo para a gente mesmo, tá? Vamos lá? Vai te passando.
Os esportes, né? Nessas últimas Paralimpíadas agora, a gente observou, né, um tanto de quedas, às vezes, ao chegar tanto no Mundial, ano passado, em Kobe, no Japão, acho que foi até esse ano, em Kobe, no Japão, e foi esse ano. E nas Paralimpíadas, a gente viu a própria Thalita chegando com o Felipe, que é de Natal, do Rio Grande do Norte, chegando, caindo no final, aí, dando o seu gás até o final para ganhar a medalha, mas a queda, querendo ou não, causa lesões também e vai ter que tratar depois, né? Então, tem esses traumas diretos. Aqui nós temos a foto do goalball, que são atletas com deficiência visuais, gol a gol, 3 contra 3, e essa bola é pesada, pessoal. Então, às vezes, esse trauma diretamente na face, no nariz, às vezes pega de mau jeito na mão. É o mesmo cuidado que a gente tem ali com atletas de vôlei, de handebol, de basquete, a gente tem que ter com atletas também do goalball. Pode passar. Do judô também, deficientes visuais, né? Mesmas coisas. Acrescenta aí a questão das quedas, né? Que às vezes acaba caindo realmente, não consegue prever tudo isso, né? Então a gente tem um índice alto aí de lesões no ombro também. Além de deficientes visuais, nós temos atletas com síndrome de Down também, né? Eu tive a felicidade de estar no passado acho que foi no meeting de judô no Centro Paralímpico, foi bem legal poder vivenciar um pouquinho. Pode passando, pode passando. Aí são gráficos, já vai deixar salvo aí para o doutor, pode usar, pode passar. O que eu quero frisar para finalizar, que é a questão dos cadeirantes, né? A gente tem muitos atletas sentados que sofrem mais lesões, né, com membro superior do que atletas ambulantes, né? Ou seja, é um estudo muito importante para a gente realmente saber o que é real necessário. A diferença de cada tipo de atleta, né? O atleta que ele usa os braços como suas pernas. Então, além dele praticar uma atividade física com seus braços, ele ainda usa para o dia a dia. Então, ele praticamente não tem descanso dos braços dele, que é as pernas. Um paciente cadeirante, por exemplo. Então, ficar de olho o tempo todo, trabalhar a questão preventiva, fortalecimento, trabalhar hábitos de vida com ele, fazer com que ele tenha uma forma autônoma de cuidar do seu próprio corpo. Acordou, já tem que pensar em ativação muscular, próprios exercícios dele mesmo, e para virar rotina. Porque além dele usar como esporte o braço dele, ele usa como sobrevivência, ele usa para tudo. Tá? Pode passar. Pode passar, já comentei. Então, esse aqui, para finalizar, o que é importante, né? Olha só, no estudo que a doutora mostrou para gente, lesões por overuse, abrasões na pele, justamente por estar sentado há muito tempo, né? São vários tipos de provas de, de cadeirante dentro da quadra também, por exemplo, do basquete, né? Do próprio tênis também. Então, a gente não observa a questão da queimaduras de sol, úlceras de decúbito. Então, já pensou, a pessoa vai para Paralimpíadas e ela às vezes desclassifica ou não consegue fazer a prova porque apareceu uma úlcera ou apareceu alguma abrasão na pele que pode gerar uma úlcera. Então, isso gera uma lesão, como a gente conhece, né? Uma lesão secundária, uma infecção. E olha só, não é mais só uma lesão esportiva, né? É uma questão de risco de vida mesmo. Então, atletas com deficiência intelectual intercorrem em mais lesões, né? Também tem essa parte. Nos Jogos de 2012,
né, de Londres, nós já temos estudos mais atualizados, mas isso não deixa de ser um bom estudo. A incidência geral por lesão foi 22,1 lesões por a cada 1.000 dias, né, de atleta no paratletismo. Atletas com deficiência visual têm maior risco de lesão por overuse em membro inferior do que os demais. Pode passando. Pode passando, que eu vou fazer as considerações aqui. Né, o crescimento, né, no esporte paralímpico, mas ainda há falta de consciência, né, na definição, na metodologia de registros, mas se tem feito muitos estudos, isso é muito bom. A gente acompanha aí muitos colegas, não é que falta consciência. Nessa época ainda faltava consciência, mas agora eu percebi que tem mais estudos, e como eu falei, teve até um congresso internacional agora, né? Então, o fisioterapeuta-chefe e pôde demonstrar lá também. Isso é legal porque vai fazer com que tenha um estudo, mais estudos, né? Então, a descrição de lesão, da lesão, de acordo com o mecanismo, né? A gente estudou sobre isso, né? Observou agora local de ocorrência, tempo de duração da queda, possíveis recidivas, né? São um prato cheio para a gente entender os fundamentos. E também as lesões, né? São fenômenos complexos, né? Multifatoriais. Pode ir passando? Pode passar. Pronto, a fisioterapia como, né, auxilia muito a entender, né, e atuar no controle epidemiológico das lesões, para que mais futuros fisioterapeutas a gente consiga aí determinar como a gente pode ajudar melhor nossos paratletas, né? E isso, a gente tem muita coisa para conversar, né? Gosto muito do modelo biopsicossocial. Eu abordo isso com nossos pacientes, nossos paratletas também, para compreender ele de uma forma geral. Existem muitos medos, existem traumas e vícios. A gente não trata algumas coisas, mas a gente direciona, a gente consegue atender de uma melhor forma. Pode passando? E é isso, um campo aberto para pesquisas. E eu tenho certeza que nossos colegas aí do CREFITO 12 vão cada vez mais estar atentos a isso. Tenho certeza que bem próximo de você tem alguém precisando se movimentar, que é uma pessoa deficiente, que ele pode vir, sim, ser um atleta, um para-atleta, ou pelo menos, né, fazer uma atividade física. E você pode, a gente aprende muito com eles. Eu aprendo muito com os nossos para-atletas. Nós temos aqui para listar o Sandro, que é um tem nanismo, o Alessandro, que é deficiente visual. O Alessandro sempre fala que ele tem um mapa na cabeça dele completo. Ele é independente, completo. A gente tem uma singularidade de atender o atleta cego, assim como a gente tem uma singularidade de atender os pacientes com paralisia cerebral. E o que eu gosto de fazer, eu atendo todos juntos, pelo menos um dia na semana, para que a gente consiga compreender, sair um pouco do hands-on, né, e ficar nesse mecanismo, né, deles escutarem a gente está fazendo junto, saber que todo mundo é capaz, de acordo com as suas dificuldades, trabalhar isso. Eu gosto muito do Pilates, eu uso muito o Pilates ao meu favor. E é isso, pessoal. Sem me prolongar, querendo deixar aí minha contribuição, eu espero que tenha sido proveitoso e quem quiser fazer pergunta, a gente está à disposição. Muito obrigado, Dr. Jonathan Siqueira. Parabéns pela sua brilhante palestra. É muito importante a gente ouvir, né, profissionais que atuam e a sua expertise. Então, a gente tem 5 minutos agora para arguição. Se a gente tiver alguma pergunta, pode ser através do microfone ou aqui no chat. Tá certo? Antes de iniciarmos a próxima palestra. Vamos aproveitar aí, ó. Não é todo dia que a gente vai conversar com o Dr. Jonatas.
Qualquer coisa, pode mandar mensagem no WhatsApp aí que a gente responde. Eu demoro, né, doutor? Mas eu respondo. Demora um pouquinho, né, doutor? Mas graças a Deus dá para responder todo mundo. Depois o senhor pode deixar seu WhatsApp, seu e-mail no chat para quem tiver interesse em perguntar, tirar alguma dúvida mais específica com o senhor. Muito obrigado, excelente palestra, doutor. Muito obrigado mesmo, agradecedora. Aí, nós estamos sempre à disposição, Crefito 12. Obrigado pelo convite, doutor Jonathan. Um grande abraço a todos que estão aqui e eu quero poder cada vez mais contribuir e quero que vocês contribuam também pois, com cada atleta, cada paratleta, cada pessoa aí que tem uma diferença gigante. A gente vai aprendendo um com o outro, né? Do jeito que vocês atendem, a gente vai construindo essa expertise clínica, né, baseado realmente no que as evidências mostram, e é um campo aberto. Né? Esse campo aberto, eu sempre falo, a prática baseada na evidência não é para simplesmente ser uma chatice, né, como muitos pensam, mas é também para a gente ganhar dinheiro, saibam disso. A gente sabendo fazer uma pesquisa bem elaborada, a gente vai conseguir também trabalhar e ganhar dinheiro com isso. Claro que a gente faz um trabalho social, voluntário, aqui na clínica e no Paradesporto, mas isso já me trouxe bons frutos também, a nível de conhecimento, que é muito importante, a nível de palestras, a nível de convites, a nível de convites como staff, de estar como staff nas Paralimpíadas da França, e isso daí para mim já é muita coisa. Então a gente vai construindo, né, essa identidade e nada melhor do que trabalhar com aquilo que você ama. E a fisioterapia é exatamente isso. Um abraço, pessoal. Obrigado. Parabéns, doutor Jonathan Siqueira, muito obrigado. Muitas palmas aqui no chat para o senhor, viu? Engrandecedora. Em nome do Crefito 12, da nossa presidente, doutora Elinete Braga, eu lhe agradeço pela sua excelente contribuição. Nos vemos numa próxima, viu, doutor? Se o senhor quiser ficar para a próxima palestra, fique à vontade, tá? Se não, muito obrigado, doutor. Eu vou precisar sair, que eu acabei de chegar de viagem e o Dr. Jonathan sabe disso. Um, Perfeito. gra- um abraço. Um abraço, doutor. Vou dar a palavra agora para a doutora Karen Fernandes, que é a nossa membra da Câmara Técnica do Tocantins, para apresentar a nossa próxima palestrante. Mas antes de passar a palavra, nós temos 50 vagas ainda para assistirem o simpósio. Tivemos mais de 200 inscritos, então a gente sempre pede para o pessoal só se inscrever se realmente puder vir, né? Tinha um colega querendo participar e não conseguiu, então a gente está autorizando o link. Se vocês quiserem encaminhar para algum colega, para algum grupo, tá? Para a gente lotar aqui essa sala e adquirir mais conhecimento, né? De repente tem algum colega querendo participar e não conseguiu se inscrever. Se vocês quiserem compartilhar o link, podem ficar à vontade, tá bom? Doutora Karen Fernandes, você está com a palavra. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Parabéns pela palestra excelente, tá, doutor Jonathan? Parabéns a todos pela presença, por estarem aqui aprendendo, crescendo, né? A fisioterapia, esse projeto do Crefito Educa, muito importante, e fico muito feliz de fazer parte de um pedacinho disso. Eu vou apresentar agora a doutora Renata Freitas, foi minha aluna, já tem uns 10 aninhos de formada aí, e ela formou no seu Piubra, aqui em Palmas, no Tocantins, é especialista em saúde coletiva, especialista em saúde da família e comunidade, tem formação em terapia manual em DTM e cervicalgias, terapia manual aplicada à coluna vertebral, formação em RPG e postrologia integrada. Seja bem-vinda, muito boa noite. A palavra está com você, doutora Renata. Boa noite. Eu não sei se meu áudio está muito bom, meu fone eu não consegui conectar outro. Estão conseguindo me ouvir?